Fui demitida em 10 minutos depois de 10 anos trabalhando na companhia. Não, esse episódio do Borogodocast não é sobre injustiça, é sobre segurança, ou melhor, a ilusão da segurança. Vamos lá, vamos encarar essa conversa? Bora! Eu sou a Renata Cox, psicóloga e especialista em carreira, e você está no Borogodocast, tudo supimpa contigo? Eu vim aqui hoje contar a minha história, um tanto quanto delicada, abrir meu coração aqui para você, para te inspirar a você refletir sobre alguns pontos fundamentais para a gente ter sucesso na nossa carreira e a gente ter a tal da segurança. Aonde que tá esse raio de segurança que todo mundo tá procurando, e no final ninguém acha essa segurança? Gente, essa segurança é uma verdadeira, como eu já falei, ilusão. E por que ilusão? Porque ela não está fora, ela está dentro de nós. A qualquer momento o jogo pode mudar. Que jogo que é esse? O jogo do mundo do trabalho. E não vai me dizer que você não está sacando o que é um jogo. Porque sim, tem o jogo do mercado de trabalho, do mundo corporativo, e também tem aquele jogo que acontece dentro da própria companhia. E é fundamental que a gente tenha a leitura de cenário, entenda quem é você nesse jogo, e se você ainda está procurando as regras desse jogo, ela não está escrita em lugar nenhum. Nenhum lugar. É você que, através das suas habilidades comportamentais, vai entender como as coisas daquela companhia funcionam. Quem é quem tem poder, quem é uma questão de ego, quem manda, quem obedece, quem tem juízo. Como as coisas são conduzidas ali dentro. Gente, eu tô rindo, mas é realmente assim, é fundamental que a gente compreenda o que vai muito além da missão, visão e valores da organização. Daquelas coisas que a gente vê que a empresa fica divulgando sobre ela. E a minha história está muito conectada a isso também. Mas vamos lá, que eu vou te contar como que eu fui demitida, como que isso aconteceu e a situação que eu fiquei. E claro, no fim dessa história vai te surpreender. Era um dia como outro qualquer, eu tava lá trabalhando na minha mesa, chega a minha gestora e me convida para uma reunião. Me convida, maneira de dizer, claro, né? Me chama para uma reunião. Beleza, até aí tudo normal, a gente fazia isso sempre. Eu estava desenvolvendo um projeto bem importante para a companhia. Pensei, bom, deve ser alguma coisa relacionada a isso. Fui lá, peguei meu caderninho, minhas anotações, fui super pronta para responder as perguntas lá que eu imaginava que ela ia me questionar. Gente, chega na reunião, a reunião era não era uma reunião, era um comunicado que eu tava fora, um pé na bunda, né, um tchau. Simplesmente ela me diz que a empresa estava passando por uma reestruturação, isso eu já sabia, algumas pessoas já tinham sido demitidas e chegou a minha vez. E eu fui uma dessas pessoas, meu nome estava lá na listinha. Então ela simplesmente, de uma maneira muito fria, muito séria, agradece meu trabalho e simplesmente diz que eu estou dispensada. Eu fiquei assim tão chocada, não só pela demissão, mas pela maneira, né, pela postura, pelas palavras que ela usou, pela expressão dela, que eu fiquei meio perdida. Até hoje, pensando no que eu vivi, eu me comportaria completamente diferente, faria algumas perguntas, enfim. Mas eu realmente fiquei muito impressionada, né, com toda a situação fria depois de 10 anos de companhia. Eu trabalhei em 3 diferentes estados, em diferentes cargos, diferentes posições, projetos, enfim. E a gente estava num momento bem importante de um projeto que eu estava conduzindo com uma outra profissional. E eu realmente não imaginava isso, né? Não naquele momento, não daquela forma. Saí da sala ali meia tonta, sentindo aquele buraco, sabe? Assim, meio que o chão se abriu para mim. Realmente foi tenso, confesso. Segurei ali as lágrimas, consegui disfarçar por um pouco. Busquei as caixas. Gente, me assisti numa cena de filme, né? Procurando as caixas para colocar as coisas dentro, mas não teve jeito. Tive que ir no banheiro para me recompor, porque algumas lágrimas, apesar da minha força, do meu empenho aqui interno para elas não saírem, elas saíram. E
E eu fui lá pro banheiro para me recompor. E daí eu voltei pra minha mesa, gente, sem saber o que eu faço, né? Eu termino o e-mail que eu tava fazendo, eu converso com um colega e passo todo o meu trabalho para ele, eu vou despedindo de todo mundo, dando abraço a todo mundo, mas daí vai que eu começo a chorar, então melhor não. Eu fiquei assim, desorientada e foi muito ruim, até não consegui mandar e-mail para ninguém, porque rapidamente eles já cortaram o meu acesso, teve isso também. Voltei para casa, triste, chorosa e realmente assim me dei um dia para viver o meu luto, porque não era só o luto da demissão em si, mas como ela aconteceu e um encerramento de 10 anos da companhia, porque realmente eu achava que eu era uma pessoa importante, né, dentro da empresa, que eles iam considerar esse meu tempo de casa devido a toda a reestruturação que eles estavam fazendo, mas nada disso aconteceu. Vivi o meu luto de um dia, me coloquei esse tempo, né, para eu ir lá no fundo do poço e realmente sentir tudo que eu tava sentindo, mas aí no dia seguinte eu falei, chega, bora sacudir a poeira, porque enfim, né, esse é o meu maneira de ser. Eu sou muito prática, muito objetiva e eu sou, gente, apegada é a resultado. Eu falei, não, agora eu vou estruturar aqui um plano estratégico para eu recalcular a minha carreira e aproveitar esse limão que a vida me deu e infelizmente eu não vou ficar aqui comendo limão, remoendo isso, eu vou agora pensar como que eu reconstruo e aproveito esse momento para fazer do limão uma caipirinha e com gingado. E lá eu fui e, gente, em apenas 15 dias, e olha que era dezembro, atenção, dezembro, o Natal já estava ali dando um oi pra gente, era um momento, você sabe, que é mais delicado, né, para quem tá buscando recolocação, para mudanças de empresa, mas enfim, em apenas 15 dias eu consegui um novo trabalho, numa empresa melhor, num cargo mais interessante, com muito mais autonomia, ia montar todo o meu time, um salário mais interessante e uma coisa que para mim é muito importante, que é flexibilidade de horário. Um dos meus principais valores é liberdade, então eu poder ter essa dança, né, essa flexibilidade de horário é algo realmente muito valiosa para mim e já era naquele momento. Então foi muito bacana, a empresa ainda me esperou por 2 meses, porque eu tinha uma série de viagens já marcadas, agendadas, e compromissos e questões da vida pessoal, então consegui fazer toda a minha programação de viagem, de mudanças, enfim, e começar no meu novo trabalho. Mas tudo isso aconteceu tão rápido e de uma maneira tão interessante, não foi sorte, não foi o acaso, foi porque realmente, desde sempre, eu cuido muito da gestão da minha carreira. Eu sempre fico aqui lapidando essas estratégias, porque eu já entendi que o mundo do trabalho não vai oferecer segurança, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Essa segurança cabe a cada um de nós construir. E eu sei que essa construção, ela não é simples, ela não é fácil e a maioria das pessoas não fazem ideia de como colocar isso em prática. E daí eu falo, gente, levanta a mão e pede ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência, porque você está ajudando a você mesmo a não só manter um pilar essencial na sua vida, que é a carreira, e eu digo essencial porque, gente, os boletos chegam, né? E confesso que com toda essa questão da demissão eu fiquei muito preocupada também com a questão financeira, por já ter vários compromissos firmados, enfim, coisas para acontecer, eu precisava de um novo trabalho rapidamente. Eu não poderia ficar meses e meses e meses, enfim, a minha reserva era muito baixa naquele momento, né? Muito pequenininha. Então eu precisava realmente de um novo trabalho, assim, para ontem. E por isso que eu digo, né? A importância de você levantar a mão e pedir ajuda para construir esse caminho, já que a segurança não está em nenhum trabalho, em nenhuma empresa, em nenhum cargo. E mesmo que você me fale, ai Renata, mas eu me dou muito bem com o meu gestor, ai, mas eu estou numa fase da minha carreira muito próspera, que bom, aproveita. Ai, eu ganhei uma premiação, eu sou uma peça essencial, indispensável para a companhia. Incrível, ótimo.
Mas você tem controle sobre a pandemia? Se vai vir uma nova pandemia? Você tem controle sobre a pandemia que a gente viveu? Você tem controle sobre crises econômicas, políticas, culturais, sociais? Você tem controle sobre questões que podem acontecer dentro da própria empresa? Sei lá, o filho do amigo do dono, né? O primo do dono que chega e quer sentar na janelinha. Gente, quantas histórias! Quantas pessoas eu atendi que estavam no auge da carreira, que estavam super bem, obrigada. E aconteceu questões ali internas que não tem absolutamente nada a ver com a entrega desse profissional, né? Ele estava entregando resultado, as relações estavam interessantes, a empresa muitas vezes estava passando um momento muito positivo, mas as coisas mudaram. E esse profissional ficou ali a ver navios. Então, vamos parar de achar que só porque você tá numa empresa legal, você precisa, você pode relaxar, o jogo tá ganho. O jogo nunca tá ganho. A bola sempre tá em campo. E é importante você, como profissional, adulto, responsável, cuidar da sua carreira. Como gente grande, cuidar da sua empregabilidade. Eu sei que não é agradável essa nossa conversa. Eu sei que você gostaria que eu falasse que é possível sim a gente ter uma carreira segura, sólida, né? Mas tudo isso vai de cada um construir sua marca pessoal, cuidar do seu networking, cuidar da sua empregabilidade, desenvolver sua inteligência emocional, desenvolver e cuidar das suas habilidades comportamentais, até porque você sabe que quanto mais a gente cresce, menos é sobre hard skills e mais sobre soft skills. Então tem uma série de questões que a gente pode fazer para, entre aspas, nos proteger, para a gente conseguir realmente ser o piloto do nosso crescimento profissional. E se você, assim como eu, tem essa coisa de crescer, de aprender, de ir para o próximo nível, você e a estagnação não combinam, você sempre quer ganhar mais, você quer ir para um outro nível na sua carreira, você quer construir resultados ainda mais impactantes, você realmente quer evolução. Essa evolução, ela é conduzida e ela é gerenciada por você, respeitando o seu ritmo, a sua forma, os seus valores, a sua história, os seus privilégios ou não, o seu contexto, o seu planejamento de carreira. Tem muita coisa envolvida aqui, tá? Mas eu recebo muitos clientes buscando essa segurança. E na realidade, a gente tem que fazer todo um trabalho interno. E é nessa hora que muita gente foge, porque esse trabalho interno nem sempre é gostosinho, prazeroso, você lidar com os seus pontos cegos. E quando eu digo interno, gente, é muito além do que, quais são suas qualidades e seus pontos a melhorar. Isso é raso, isso é muito raso. A gente tá falando de outras questões. E a sua estratégia de gestão de carreira, ela é só sua. Não dá pra copiar do coleguinha, porque você é único. Os seus objetivos, a sua história de vida. Por isso que é importante a gente ter um apoio, a gente ter um suporte e a gente conseguir se olhar de uma maneira muito mais profunda e colocando inteligência para a gente planejar a nossa carreira de uma maneira realista e alinhado com aquilo que você deseja para você. Afinal, o que é sucesso? Bom, isso eu converso já com outro episódio. Eu me empolgo. Olha, se você gostou de estar aqui comigo, escreve aqui nos comentários, me apoia, me dá aqui sugestões. Também me dá sugestões de melhoria, me coloca sugestões de temas. Gente, bora crescer junto! O Borogodocast é pra você crescer, pra você evoluir. E eu tô adorando construir esse espaço aqui pra gente trocar, pra eu contribuir com você. Se você também tem uma história cabeluda e você quiser me contar, se você tem perguntas, se você gostaria que eu fizesse um podcast respondendo perguntas, também deixa aqui suas perguntas. Posso aí pegar várias perguntas e fazer um episódio só de perguntas e respostas. Que tal? Você gostaria disso? Tô aberta aqui, gente, a mudança, a crescimento, a expansão. Bora transformar aqui o Borogodocast em um lugar onde a gente cresce junto. Vamos? Vamos que vamos! Até o próximo episódio. Tchau, tchau!